Eu vou ler aqui em Mateus. Sempre que sabe. É Mateus 13, 24. Glória a Deus, Não. aleluia. Mateus 13. Não. Mateus 13, 24. A parábola do joio e do trigo. Amém? Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu tempo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: Não, para que ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o e em molhos para o queimar, mas o trigo juntai-o no meu celeiro. Amém? Essa palavra é clara. Até há pouco tempo eu pensava que falava apenas, né, da igreja, o joio e o trigo. Mas eu refletindo e assistindo a pregação, eu descobri que Deus, ele está falando aqui, são as pessoas do mundo, né? Porque aqui é bem claro que Deus, o fazendeiro, ele permitiu que os dois crescessem juntos, né? Até o tempo da colheita, né? E assim é no mundo. Deus está permitindo que o joio cresça junto do trigo, para que quando chegar aquele grande dia, né? Ele possa arrancar o joio e jogar no fogo e o trigo levar com ele. Ou seja, nós somos o trigo, né? E o joio são aquelas pessoas que infelizmente não querem estar com Cristo. Aleluia. É como saber que Deus está falando do mundo. Porque em várias passagens da Bíblia fala que Deus não suporta a iniquidade dentro da casa dele. Exemplo está em Atos 5, primeiro, que fala de Ananias e Safira, né? Que eram dois fazendeiros que venderam um terreno no qual eles não foram sinceros com Deus, né? Com os apóstolos, no caso. Venderam por um valor e disseram que era outro. Vocês acham que se Deus permitisse isso dentro da igreja dele, né? Ele tinha aceitado. Mas não, ele não aceita. Dentro da casa dele, ele quer que seja tudo feito com sinceridade, com verdade. E aí todos sabem o que aconteceu com Ananias e com Safira, né? Ananias chegou primeiro, os apóstolos perguntaram quanto deu o valor do terreno, ele falou que era 1, mas o Espírito Santo, ele sempre está presente com o servo dele. E foi revelado naquele momento que Ananias estava mentindo. Né? E por mentir, ele foi castigado com a morte. E o mesmo aconteceu com Safira. No livro de Números, também número 16, fala de Datã. Datã era um homem, um sacerdote, né, no qual ele fazia parte da tenda da congregação, né, da igreja do Senhor. Porém, por inveja, né, a Bíblia fala que por inveja ele se levantou contra Moisés. No caso foi Datã, Corá e Abiú, né? E a Bíblia nos conta que quando ele se levantou contra Moisés, ou seja, contra o templo do Senhor, Deus castigou, fazendo com que a terra se abrisse e os três fossem engolidos. Mas não eles, os três, eles eram os líderes. Sempre quando tem um líder, tem sempre aqueles, os braços direitos, né, como falam. Eles foram engolidos pela terra, porém os outros, Deus lançou fogo dos céus e foram queimados. Outro exemplo é em Gênesis 38, primeiro, que fala de... Não, perdão. É Números 12, né, no qual fala de Miriam e Arão. Né? Deus reservou Moisés para guiar o povo
né, o povo do israelita. Mas, porém, chegou um tempo que Miriam ela ficou enciumada, ficou com inveja, né? Eu creio que ela queria que Deus, como Deus falava com Moisés, ela queria que Deus falasse com ela também. E assim chamou Arão e começaram a falar mal de Moisés. Aí Deus, com sua infinita misericórdia, né? Ele era amigo de Moisés, chamou os dois, face a face com Moisés, e falou, né? Por que eles estavam fazendo aquilo? Né? E todos sabem o que aconteceu como Arão era um homem segundo o coração de Deus, ele foi repreendido. Porém, Miriam, ela foi castigada com lepra. E a Bíblia nos conta que ela ficou 7 dias com lepra, ela foi afastada do arraial, até que houvesse o arrependimento. Porque com Deus é assim, nós somos falhos, todos nós somos falhos, somos pecadores, mas cabe a cada um de nós, quando cometemos algum pecado, nos arrependermos, né? E fazer a diferença. Aí ela ficou 7 dias ali enferma, fora do arraial, até que houve o arrependimento no seu coração. E a Bíblia conta que no 7º dia, ela orando, né? Veio o poder de Deus desceu sobre ela e ela foi limpa, né? Creio eu que depois disso, ela se consertou, nunca mais teve inveja. E no dia de hoje não é diferente, né? No dia de hoje não é diferente. Aí muitos perguntam, mas Deus é amor, Deus não mata. E Deus mata sim. Quer ver que Deus mata? No livro de Gênesis 38, primeiro, fala de Judá. Quem era Judá? Judá era um líder das 12 tribos de Israel. Ele tinha 3 filhos. Onã e Selá. Era o filho primogênito, mais velho, né? Surgiu uma moça chamada Tamar, né? Ela era uma moça bonita e ele deu seu filho por marido de Tamar. Porém, era um varão assim que ele estava na casa do Senhor, mas ele não obedeceu ao Senhor. O que aconteceu? Na lua de mel, ele não cumpriu com os deveres dele como homem, né? Aí o que aconteceu? Deus foi e matou. Matou Aí muitos dizem assim, mas Deus mata, Deus sempre dá a segunda chance. Dá sim. Mas a desobediência, ela causa a morte não só do espírito, mas sim da carne. E como eu estava falando aqui, ele matou. Mas naquele tempo, o pai, né, que tinha seus filhos, tinha que ter a descendência, né, tinha que passar adiante. Aí Judá, como morreu, ele pegou e deu sua nora Tamar para casar com seu filho Onã. Mas Onã também, ele deixou o ódio entrar no seu coração. Ele se casou com ela, né, como aqui todos sabem, todos entendem, os adultos. Quando chegava naquele ponto, ele jogava fora. E Deus mata também. Em vez dele chegar, né? Aí foi o que aconteceu, Deus foi e matou. Deus matou. Aí só sobrou o irmão caçula, Selá. Aí foi o que aconteceu, Selá. Aí Judá, ele tinha 3 filhos, 2 ele tinha perdido pelas mesmas causas. Ele prometeu o filho caçula para Tamar, mas ele refletiu, se eu tinha 2 filhos e os 2 morreram da mesma causa, se eu der o meu filho caçula, eu vou perder também. O que foi que ele fez? Ele ficou adiando, né? Adiando, e Tamar, ela desconfiou, ela disse assim, não, eu não vou dar descendência para o meu sogro. E naquele tempo, a mulher que não dava filhos, né, ela era repudiada, ela era afastada do arraial. E assim, quando ela viu que isso não ia acontecer, o que foi que ela fez? Ela resolveu se vestir como prostituta, né, cobriu o rosto e foi se encontrar com ele. Eu creio que ela ficou na frente dele, né, seduziu e ele caiu. Porque, voltando assim, com a morte dos 2 filhos de Judá, a mulher não